E caminhamos agora para a segunda disciplina espiritual exterior, do grupo das disciplinas exteriores, que é a solitude. A solitude é a prática de você buscar silêncio e ficar a sós para ouvir Deus, mas não só naquele sentido de vou me retirar, mas mesmo estando em meio a pessoas, você manter esse silêncio interior, e a gente vai caminhar nisso, você vai entender, né? Ele diferencia a solidão de solidão. Na solidão, você tem um vazio interior. Na solitude, o seu interior está preenchido. Então, com a prática da solitude, a gente não teme ficar só, porque a gente sabe que não está só. E também a gente passa a não temer a convivência com os outros, porque os outros não nos controlam mais, né? Ele cita como um fruto da solitude também a ampliação da sensibilidade e da compaixão pelo próximo. Passamos a amar o próximo por aquilo que ele é, e não apenas por aquilo que ele fala. Né? Tem uma citação que é interessante, ele diz assim: aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado de ficar sozinho. Então, as coisas se complementam, não é uma exaltação, um chamado a você andar sozinho. Não, é necessário que você ande junto, mas é um junto onde, quando você está sozinho, você sabe tanto estar sozinho quanto estar junto. E a prática da solitude ajuda nesse estar junto também, tá bom? Ele fala que não existe solitude sem silêncio, que o capítulo do livro, a disciplina espiritual, poderia inclusive se chamar disciplina do silêncio, porque as duas coisas se complementam. Sendo que silêncio envolve às vezes não falar, mas sempre envolve ouvir. Porque ele dá uma disciplina que eu adoro, ele dá uma definição para disciplina que eu adoro, que disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito quando precisa ser feito. Então, se você precisa falar e você se cala, você não está cumprindo a disciplina do silêncio. Agora, se você fala e na hora que deveria se calar, também não está. Então, a disciplina do silêncio não é uma desculpa para você se esquivar de falar aquilo que precisa ser dito. A disciplina é falar quando é necessário. E a chave para a disciplina do silêncio não é a ausência de ruído, mas é o autocontrole. Ele traz a lembrança, a imagem de que Tiago usa, né, da língua como um leme, ou seja, a língua ela é um controle. E se você controla a língua, controla todo o corpo. Tá? Então, ele foca bastante até nessa imagem da língua como controle. A gente está acostumado a confiar nas nossas palavras como forma de controlar as situações e controlar, inclusive, as pessoas, né? A gente tem tanto medo daquilo que a pessoa pode vir a pensar, pode vir a julgar sobre nossas ações, que a gente usa as palavras para direcionar o que a gente quer que a pessoa pense sobre nós. Então, se alguma ação minha pode vir a ter uma interpretação equivocada, eu, com as minhas palavras, eu tento direcionar aquilo que eu quero que a pessoa pense sobre mim. Ele diz também que a língua é termômetro e termostato da nossa temperatura espiritual. Termômetro porque ela mede a nossa temperatura espiritual, e termostato porque ela também controla a nossa temperatura espiritual. Ele traz também um conceito que é muito interessante e me esclareceu muita coisa, que ele chama de noite escura da alma. Ele diz que é aquele período que a gente passa onde parece que nada faz sentido, a gente não sente Deus, a gente não sente nada no corpo, na alma e no espírito, parece que houve um silêncio de Deus para nós. Mas cuidado, não é aquele embotamento, né, espiritual causado pelo pecado, não. É uma pessoa que busca Deus conscientemente, não tem nenhum pecado conhecido, mas ainda assim parece que Deus se afastou dela. Ele diz que ele chama esse período como noite escura da alma, que é um meio de Deus nos levar a quietude para transformar o nosso interior. Ele compara esse período de noite escura da alma com o papel que o anestésico tem antes de uma cirurgia. Então, é como se Deus nos levasse a uma quietude completa para não confiar nos nossos sentidos, para intervir onde é necessário. E a nossa tentação diante desse período é achar culpado, né? É ficar procurando o pecado que tem, é a pregação que não me moveu, é a palavra que não tá boa, mas ele diz pra gente fugir disso, de ficar tentando achar culpados.
E para mim foi bastante esclarecedor, porque eu já passei por períodos assim, né? E a gente fica pensando o que que tá errado, o que que eu tenho que mudar e quais os conselhos que ele dá para enquanto a gente tá nesse período. Primeiro, não tente sair dessa, né? Não tente fazer alguma coisa para isso sair. O processo é passar por isso. Não tente também ficar tentando explicar ou justificar nada, principalmente para outras pessoas, de por que que você tá mais quieto, por que que você não tá sentindo, não tá entendendo. O processo é justamente, é o terceiro passo, é você ficar num silêncio interior profundo disposto a ouvir. Eu percebo, eu me lembro muito bem um período que eu vivi isso, foi quando eu voltei para Jesus, estava tudo ok, só que eu não sentia Deus como eu sentia antes. E o que eu entendi naquele momento, lá nos idos de 2005, foi que Deus queria que eu confiasse nele para além dos meus sentidos. E isso continua valendo hoje, né? A nossa fé não pode estar baseada naquilo que eu sinto, mas sim é uma fé racional, que é naquilo que eu creio, naquilo que eu leio, e por isso está escrito, então eu creio. Não se baseia em sentimentos. Então, se você está passando por esse período de noite escura da alma, saiba que Deus conduz seus servos nisso para um aprofundamento, amém? E ele dá também alguns passos para a prática da solitude. Lembra que solitude é uma disciplina espiritual que acontece dentro, mas se manifesta fora, porque ela é uma disciplina exterior. Então, o primeiro passo é aproveite as pequenas solitudes do dia, sabe? Aquele momento em que você acorda, onde você vai tomar café antes de um trabalho, no transporte, às vezes, o engarrafamento. Que eu percebi que a gente fica fugindo do silêncio a todo custo, porque a disciplina da solitude é também uma disciplina do silêncio. E nesses pequenos momentos de solitude que a gente tem ao acordar, enfim, diversos momentos durante o dia, a gente acaba usando o celular, música, assistindo sempre alguma coisa, ao invés de curtir e viver aquele momento em silêncio e em solitude. Um segundo passo é prepare ou encontre um lugar silencioso. Na sua casa, ele fala que as casas são construídas, tem espaço para tudo, a sala de estar ela é sempre muito valorizada, por que não construir um cômodo onde você possa ficar sozinho? Mas a gente sabe que na maioria da nossa realidade isso não é possível. E ele diz que pode ser uma cadeira onde você senta e as pessoas da sua casa, da sua família entendem. Não, ela quer ficar sozinha, não me incomode, tá? Um terceiro encontre também lugares fora de casa. Você pode encontrar um parque, uma praça. Talvez a sua igreja tenha zelador durante o dia, fique aberta, você possa ir lá, sentar no banco, ficar um tempo a sós. Use sua criatividade para procurar espaços onde você possa viver essa solitude. Quarto passo, que não é nem um passo, né? Acho que são dicas, porque um não vem depois do outro. Ele chama de passo, mas eu acho que não é passo, não. Experimente agir sem dar nenhuma explicação. Essa seria uma das mais difíceis para mim, né? Permita apenas que Deus te justifique. A gente tem a tendência, como eu já falei mais antes, né? A sempre usar as palavras para controlar o que os outros pensam sobre nós. Então, experimente não se justificar. Agir sem dar justificativa. Chega a me dar um frio na barriga, né? Mas isso só mostra o quanto eu sou dependente do controle que minhas palavras podem trazer, podem me dar a sensação de que eu tenho. Quinto, se discipline para que suas palavras sejam poucas e plenas. Isso também é muito bom, né? É melhor não votar do que votar e não cumprir. E a gente sempre entende esse voto como algo espiritual, como um propósito, um voto com Deus. Mas tudo aquilo que sai da sua boca como um comprometimento é um voto com outras pessoas, né? É um comprometimento. Isso também lembra que a gente falou sobre o sim, sim, não, não, né? Que tá escrito na Bíblia. Sexta dica, tente viver um dia inteiro sem palavra. Mas ele chama a atenção de que essa dica não é para virar lei, mas como um experimento. Porque a prática da solitude não é você viver com jejum de palavras. Esse jejum de palavras, ele até cabe, mas como um experimento para você se observar. Ver o quão você tenta controlar, como que você usa as palavras, o quanto elas estão te dominando, a necessidade de falar, né? E nesse experimento, você pode experimentar se relacionar com as pessoas de outra forma, né? Quais outras formas de se relacionar
surgem quando você não pode usar palavras. E uma última dica que ele deixa é sobre a gente fazer um retiro pessoal de 3 a 4 vezes ao ano para ficar em silêncio e pensar sobre a vida, né? Esse retiro não precisa ser de dias. Ele diz que 3 a 4 horas, de 3 a 4 vezes por ano, uma noite a gente se retirar para ficar em silêncio e pensar a vida. O que eu quero daqui a 5 anos? O que eu quero daqui a um ano? O que eu quero realizar, né? E deixar Deus falar conosco. Eu tô pensando, inclusive, em trazer isso para a comunidade, né? De 3 a 4 meses a cada trimestre, a gente parar e repensar e planejar as nossas próximas ações, os nossos sonhos, o que a gente deseja realizar, porque a nossa vida é tão corrida, temos tantas responsabilidades, que corre o risco da gente ir vivendo, e a gente olha para trás e não fez aquilo que a gente gostaria. Então, esse tempo de quietude para repensar o futuro, né, reorientar os nossos passos, pode ser muito eficaz. E a minha experiência com solitude, assim, é que uma das mais difíceis, não por ficar sozinha, eu sou bem tranquila em ficar sozinha, mas ficar em silêncio, me parece que esse tempo que a gente vive de um bombardear de informações coloca a gente no modo de que a gente tem que estar sempre aproveitando o tempo. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo uma aula, eu tô assistindo alguma coisa, para sempre, e nisso a quietude vai se perdendo, né? O que eu trago para mim, assim, de trazer mais essa quietude, mais esse silêncio, mais tirar ruídos do meu redor, para que esse silêncio tenha dentro de mim também.